chama ela de clássica porque ela foi literalmente a primeira. Assim que a gente desenvolveu a identidade visual, a primeira identidade visual da Wave, e a gente tinha o slogan do Be Outside This World, a gente já colocou ela na primeira estampa. E a missão que eu levei na época pro designer foi um esboço assim, falei, cara, eu só quero que essa camiseta pareça tudo, menos um uniforme. Quero que seja uma peça, entre aspas, assim, estilosa e que as pessoas vejam aquilo e queiram usar também. Então, essa peça Classic, ela traz muito sobre isso. Ela traz a frase principal, que é o nosso slogan, né? É estar fora deste mundo. E por isso que ela se tornou a clássica, porque ela carrega ali dentro dela também o ET. E também dá todo sentido para a frase, assim, a gente usa uma tipografia mais reta junto com uma tipografia mais urbana, que era o que a gente estava querendo comunicar na época ali, principalmente com as coisas que eu gostava, com as referências que eu trazia também para o designer. O Thiagão ajudou muito também nesse processo, porque ele mesclou muito esse meu universo para, tipo, a gente conseguir condensar tudo isso na marca. E primeiramente ia ser só aquela camiseta. Mas aí, num belo dia, eu acordei e eu falei, cara, eu vou mexer um pouco nessas estampas e vou criar alguma outra coisa. E a partir disso, eu acho que depois dela veio a estampa minimalista, né? Ou minimalist, que a gente deixa tudo em inglês também. Ela é a única estampa que a gente tem variação preto e branco, justamente porque ela mescla essa coisa mais minimalista, de você poder usar no dia a dia para qualquer ocasião, porque ela é mais, assim, mais discreta, vamos se dizer. Principalmente a frente dela, ela só carrega o logo do Allen no canto esquerdo ali, e atrás ela tem o escrito um pouco maior do Be Outside This World, e ela tem tanto na versão preto e branco. Então ali nasceu uma outra versão de uma outra estampa a partir daquela clássica. E ela é basicamente a mais básica, assim, e também uma das que as pessoas mais gostam de usar, porque ela consegue estar no dia a dia das pessoas sem literalmente deixar muito exposto uma marca gigantesca ou coisa do tipo. Principalmente por ela ter o conceito de ser minimalista desde o início, né? Então é basicamente essa a ideia que a gente tem com essa estampa. Depois disso, surgiram algumas outras. Eu não vou lembrar em específico a ordem de cada uma, mas tem uma que é a Focus, que ela veio principalmente de uma inspiração de uma música que eu tava ouvindo, de um artista que chama BK. E ele é um rapper que ele postou uma música que acho que era freestyle na época, e essa música ele teve até alguma coisa em relação ao beat da música que ele usou, por conta que tinha direito autoral, ele não podia depois ter ficado ter deixado a música upada por muito tempo, e depois ele remasterizou essa música em outra forma para poder publicar ela novamente, mas ela ainda continuou sendo chamada, acho que do Nectar Freestyle. E o refrão da música era literalmente isso, foco, não pressa. E ela me fez pensar muito essa frase, porque literalmente era o que eu tava vivendo, eu tava numa sobrecarga assim de trabalho, vamos dizer, e ao mesmo tempo uma pressa muito gigante para conseguir alcançar tal resultado, tal coisa e tudo mais. E eu me esquecia às vezes do momento que eu precisava realmente estar focado nas coisas que eu queria para conseguir chegar naqueles resultados, sabe? Então ela diz muito sobre isso, e é literalmente o que está escrito. A gente usou meio que um splash de tinta vermelha, assim, que para mim ela simboliza como se fosse sangue e suor, assim, sabe? De algo interno, para que você mantenha esse foco, para que você tenha essa parada consigo mesma nos teus dias. E é por isso que ela tem esse splash aí de tinta. Então ela no caso ela tá escrita em inglês, né? It's Focus Not Rush, que é para passar a mensagem de uma forma não tão explícita assim, né? E desde o começo eu queria que essa mensagem fosse algo mundial, que qualquer pessoa que quisesse ler e entender sobre conseguisse, não necessariamente fosse em português. Então por isso que eu trabalhei dessa forma nessa estampa. E ela nasceu assim. Ela para mim é uma das minhas favoritas, assim, em questão de design e forma que a gente pensou. Eu levei ela um esboço também pro Thiagão pra gente produzir em conjunto na época, e ela foi muito pensada nesse sentido, né? Essa estampa Focus é uma das minhas favoritas. Depois dela, a gente tem a estampa de Paris, né?
Paris 3X, né, que a gente chama aqui. Ela nasceu meio que de uma comemoração nossa, porque a gente conseguiu no ano passado, no ano de 2025, fazer o 3º trabalho em Paris. E isso pra mim, assim, por um momento, por um determinado tempo, assim, eu desmereci muito isso. E eu deixava isso de lado, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também não parava para pensar no quanto isso era grandioso como marca e também como pessoa. Porque você conseguir estar a 3ª vez na cidade mais visitada do mundo, a trabalho, sendo pago para isso, com passagem, hospedagem, tudo, e você não está indo lá para passear, obviamente, mas isso é uma conquista gigantesca para a marca, sabe? E ela nasceu muito desse conceito, e principalmente porque a Torre Eiffel ela é um dos símbolos da estética mais bonita que existem, assim, né? Que se remete à cidade. Então, por isso que a gente fez a nossa estampa de Paris 3X pensado nisso. Porque a gente contemplou 3 vezes que a gente estava indo para Paris e principalmente porque a Torre Eiffel é um ícone, assim, que tipo, todo mundo consegue reconhecer. E ela é uma das que gera mais curiosidade para as pessoas que vêm. E elas perguntam, tipo, nossa, mas por que a Torre Eiffel tá aí e tal, e o 3X tá menor? E aí, tipo, eu conto toda a história, assim, as pessoas até se surpreendem por conta disso, sabe? Então, é uma das estampas também que tem um carinho emocional muito grande, justamente por conta dessa conquista. E por último, a estampa do Creator. Né? Ela nasceu literalmente do nosso primeiro curso, vamos se dizer, mais bombado, assim, aqui na nossa região, que foi o curso Alien Creator da Aprenda Wave, né? E ela nasceu literalmente para, tipo, celebrar o que foi aquele momento do curso. Era um curso onde a gente estava literalmente chamando as pessoas para ensinar, né, como elas podem criar o conteúdo delas de uma forma mais atrativa, de uma forma portátil com o próprio celular. A gente queria uma estampa que trouxesse o que a gente estava sentindo naquele momento para aquele curso, porque a gente estava muito feliz, a gente fez uma turma literalmente com a sala cheia, a gente fez uma turma ali com 30 pessoas. Um dia antes a gente estava pensando tipo, em qual frase que poderia tampar aquele momento ali junto com o logo da Aprenda Wave, que também é um alien, só que é um alien com um capelo ali para trazer essa questão do ensino e tal. E essa estampa veio disso e a gente comercializa ela através da Waveverse. A frase que a gente conseguiu colocar ali foi o que identificava mais a gente naquele momento, porque eu tava numa parada que o curso ele me ajudou muito nessa questão, porque a gente tem que preparar todo esse material para os alunos, né? E aí veio na cabeça a frase do criado para criar. E aí a gente traduziu, ficou created to create. Então, por isso que a gente conseguiu estampar e colocou isso literalmente na camiseta para aquele curso em específico. Foi uma camiseta que a gente fez meio que às pressas, assim, só eu e o Thiagão usou no dia do curso, porque foi como a gente conseguiu, como foi uma ideia da semana, então ela ficou pronta muito rápido. E ela trouxe literalmente isso, essa parada que a gente carrega dentro de si, de ter sido criado para criar, para conseguir colocar mais trabalhos na rua, conseguir mostrar cada vez mais a nossa identidade para o mundo, seja na forma de ensinar, seja na forma das coisas que a gente pratica, no que a gente considera bom, no que a gente considera que é algo atrativo pra gente. Então ela é a estampa mais nova de todas, assim, e ela fecha meio que essa coleção que a gente acabou de lançar, que apelidei carinhosamente de Start, porque literalmente é um start de um novo sonho, de uma parada nova que a gente vai conseguir fazer aqui com a Waveverse, que a Waveverse nesse momento ela vai trabalhar com 3 frentes, então ela vai ter a frente do vestuário, que são essa coleção Start, por enquanto, que a gente está lançando agora para as pessoas. Ela vai ter a parte de equipamentos novos e seminovos. Muita gente confia em comprar com a gente os equipamentos por conta de ter a segurança da marca, de conhecer a gente pessoalmente e tal. Então tem muito equipamento que às vezes a gente parou de usar e que a gente vai conseguir comercializar através daqui. Contatos também para equipamentos novos, porque com o tempo a gente conseguiu muito contato de fornecedor, coletou muita confiança e com isso hoje a gente consegue ofertar equipamentos novos também para a galera, a gente consegue fazer essa cotação, né? E também a gente vai trabalhar com alguns acessórios tecnológicos, onde a gente vai poder anunciar e as pessoas vão poder vir aqui buscar, retirar no nosso espaço físico, né? São equipamentos de muita qualidade que literalmente eu sempre procurei e eu nunca achei aqui na cidade de uma forma fácil. São equipamentos que eu testei, são marcas que eu confio e que eu consigo
de certa forma, importar e ter como fornecedora aqui para poder comercializar isso para as pessoas. Então ela é literalmente um universo assim do que a Wave foi para mim, tanto nas camisetas, na forma de se vestir, quanto nos equipamentos, que é literalmente nossa ferramenta de trabalho, quanto nos acessórios que a gente precisa tanto pro dia a dia. E não só a gente, né, as pessoas. Então, às vezes celular, carregador de celular, um fone que tem uma boa qualidade por um preço custo-benefício legal, depois de muito tempo estudando tecnologias e vendo como que as coisas avançaram, conseguir acesso a esse tipo de equipamento e conseguir trazer isso para cá, para nossa cidade, que é o interior de São Paulo, de uma forma legal, dentro de uma marca que é considerada o meu universo, é algo muito gratificante. Então essa é basicamente a história da Waveverse, de cada uma das estampas e também cada uma das coisas que a gente está projetando para vender aqui. Vão ter muitas atualizações, mas a princípio são essas 3 frentes que a gente vai atuar e eu espero que seja só o start, o começo de mais um sonho aí.